Quem fala demais, revela demais. Quem precisa convencer, já começa em desvantagem. O mundo nos ensina a lutar, nos explicar, defender nossas ideias, como se cada conversa fosse uma guerra pela verdade. Talvez você esteja cercado por pessoas que falam alto, interrompem, zombam. E talvez, lá no fundo, você tenha acreditado que ficar em silêncio era sinal de fraqueza, que não se defender era se render, que não reagir era perder. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma ilusão? E se o verdadeiro poder nunca esteve nas palavras, mas sim na ausência delas? Nietzsche, um dos pensadores mais incompreendidos da história, enxergou algo que poucos têm coragem de admitir. Um caminho mais sutil, mais perigoso e infinitamente mais inteligente. Ele acreditava que o silêncio não é só a falta de som, é uma presença esmagadora. O silêncio desconcerta, ele desestabiliza, obriga o outro a encarar a si mesmo. Esse conteúdo é para você que está cansado de ser o alvo fácil, o bonzinho, o que tenta manter a paz enquanto os outros se aproveitam da sua calma. Talvez você tenha confundido seu silêncio com submissão, mas hoje eu vou te mostrar que o silêncio pode ser sua arma mais poderosa e que a verdadeira vitória não é vencer uma discussão, mas nunca nem precisar entrar numa. Prepare-se para enxergar o silêncio de outro jeito, não como ausência de resposta, mas como a resposta definitiva. Vamos mergulhar nas ideias de Nietzsche e descobrir como dominar qualquer situação, sem dizer uma única palavra. Por que sentimos tanta necessidade de responder, de rebater, de corrigir, de provar que estamos certos? Porque fomos condicionados a acreditar que a verdade precisa ser defendida com unhas e dentes, que se ficarmos em silêncio, o outro vence. Mas Nietzsche via isso como um sintoma da nossa maior fraqueza, o medo de parecer fraco. E por trás desse medo está o ego. Um ego frágil, que não suporta ser questionado, que confunde discordância com ataque, que transforma qualquer conversa em batalha. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas não busca a verdade ao discutir. Busca poder. Busca reafirmar suas crenças, não porque são sólidas, mas porque, se forem abaladas, tudo desmorona. Argumentar nesse sentido não é sabedoria, é armadura defensiva. Um grito desesperado do ego tentando manter o controle da narrativa. E o que isso significa? Que quando você sente a necessidade de se justificar, de provar seu ponto, já entrou no jogo e perdeu. Porque a simples vontade de se justificar mostra que você ainda está preso ao desejo de ser aceito, validado, compreendido. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho. É o comportamento de quem vive pelos olhos dos outros, de quem quer ser visto como bom, correto, justo. Mas é essa busca por aprovação que te enfraquece. A verdadeira força, dizia Nietzsche, está em não precisar convencer ninguém. Está em sustentar sua visão mesmo diante do riso, da crítica, da rejeição. Está em ser incompreendido e mesmo assim continuar firme. O que ele nos propõe é um tipo de poder que não se mede por vitórias verbais, mas por domínio interior. Um poder que vem da capacidade de se manter calmo enquanto todos ao redor perdem o controle. Um poder que cresce quando você para de reagir. Se você quer realmente vencer, precisa entender isso. O jogo da discussão é um teatro, e o primeiro a se levantar para atuar já perdeu. Nietzsche sabia. A mente reativa é uma mente dominada. A mente que observa, essa sim é perigosa, porque ela está acima da necessidade de provar qualquer coisa. Mas então, se não devemos reagir, como exercer poder sobre os outros? Se as palavras nos traem,
Como fazer com que sintam nossa força sem dizer uma única frase? Nietzsche tinha uma resposta. E ela está no ideal do Übermensch, o ser que transcende as limitações da moral comum e domina o mundo através do autocontrole absoluto. Na próxima parte, vamos explorar quem é esse ser e entender como ele usa o silêncio como arma estratégica de domínio. Você está pronto para esse nível? Porque, a partir de agora, o silêncio começa a falar. Nietzsche não escrevia para os fracos. Ele escrevia para os poucos que têm coragem de olhar para dentro, encarar sua própria miséria e transformá-la em força. Para ele, o ser humano comum vive preso a convenções, moralismo e a necessidade de aplausos. Mas existe outro tipo de ser, raro, perigoso, livre. O Übermensch não vive reagindo ao mundo. Ele molda o mundo à sua imagem. E o mais impressionante, ele faz isso em silêncio. O Übermensch não precisa vencer debates. Ele não joga jogos emocionais baratos. Ele observa, ele entende, ele escolhe cuidadosamente quando falar. E mais ainda, quando ficar em silêncio. Porque ele entendeu algo que a maioria ignora. O silêncio é uma linguagem. Uma linguagem que não tenta convencer. Ela impõe presença. O silêncio do Übermensch não é vazio. É ameaça. É autoridade. É o som do domínio de si mesmo. Enquanto os outros gritam, ele impõe respeito com o olhar. Enquanto os outros se explicam, ele observa e expõe a fraqueza alheia com sua calma. Seu silêncio é um muro. Quem está do outro lado entra em desespero, tentando adivinhar o que está por trás. E nesse desespero, erra. Fala demais. Se desequilibra. Esse silêncio não é passividade. É controle total da própria energia. É economia estratégica. O Übermensch sabe que cada palavra falada é um movimento revelado. Cada reação emocional, uma fraqueza exposta. Por isso ele se cala. Não porque não tem o que dizer, mas porque não precisa. Ele já transcendeu a necessidade de provar qualquer coisa. Sua presença fala por ele. E mais do que isso, incomoda. Porque seu silêncio força o outro a olhar para dentro, a lidar com o próprio barulho. Numa sociedade de ruídos, quem domina o silêncio reina. Nietzsche via o Übermensch como alguém que cria seus próprios valores, suas próprias regras, sua própria moral. Ele não depende da validação de ninguém, e por isso é temido. Nada desestabiliza mais do que alguém que não pode ser manipulado por culpa, medo ou necessidade de aceitação. O silêncio é o escudo contra todos esses mecanismos. E quando ele fala, suas palavras derrubam impérios. Mas isso nos leva a uma pergunta essencial. Por que o silêncio incomoda tanto? Por que tanta gente se sente ameaçada quando alguém simplesmente decide não reagir? O que acontece na mente humana quando a expectativa de confronto é substituída por um vazio esmagador? A resposta está na psicologia, e é isso que vamos explorar a seguir. Porque para entender o poder do silêncio, precisamos primeiro entender o caos que ele gera na mente dos outros. E acredite, é muito mais profundo do que parece. O silêncio não é só a ausência de som, é um espelho. E o que ele reflete, muita gente não consegue suportar. Quando você escolhe não reagir, não está apenas se calando, está obrigando o outro a ouvir a própria voz, a confrontar os próprios argumentos sem o conforto da resistência externa. E isso desestabiliza, porque a maioria das pessoas não fala para se expressar, fala para se proteger, para se convencer, para esconder o vazio entre o que dizem e o que são. E quando você se cala, a máscara cai. A psicologia já mostrou. Em situações de confronto, o silêncio é percebido como julgamento.
Não importa se você está apenas ouvindo. O outro começa a se sentir exposto, inseguro. Por quê? Porque sem sua reação, ele perde o controle da narrativa. O cérebro entra em estado de alerta. A amígdala, parte do cérebro responsável pelo medo e ansiedade, é ativada. A pessoa começa a projetar os próprios medos em você. Será que ele está me julgando? Será que percebeu minha insegurança? Será que ele sabe que eu estou blefando? Nesse campo psicológico, o silêncio age como uma lâmina invisível. Corta onde ninguém vê, mas todo mundo sente. Nietzsche já intuía isso muito antes da psicologia moderna confirmar. Para ele, o ser humano comum vive escravo das próprias reações. Age por impulso, reage por vaidade, fala por medo de ser esquecido. O espírito superior, aquele que se domina, permanece em silêncio, porque sabe que cada palavra é uma peça entregue ao inimigo. Cada reação emocional, um grito involuntário revelando onde atacar. E o silêncio tem um efeito devastador sobre manipuladores. Pessoas que vivem do controle emocional dos outros dependem das reações alheias para manter o jogo. Quando você não reage, quebra o ciclo. E o manipulador entra em pânico. Ele precisa da sua resposta para validar o próprio papel. Sem ela, ele se perde, se revela, mostra a fraqueza que tentou esconder. Mas tem algo ainda mais profundo. O silêncio ativa dores mal resolvidas. Toca feridas de rejeição, abandono, humilhação. Porque, de repente, o outro percebe que não está no centro. Que suas palavras não bastam. Que sua presença não impacta. E isso é intolerável para o ego narcisista. Por isso, quando você se cala, não está apenas se defendendo. Está atacando no ponto mais sensível, o centro da ilusão. O silêncio exige força. É desconfortável. Não só para os outros, mas para você também. Porque vai contra tudo que foi ensinado. Contra o impulso de reagir, de se justificar, de se explicar. Mas é exatamente por isso que é poderoso. Porque exige domínio. E domínio é o verdadeiro poder. Agora que você entende como o silêncio opera na mente dos outros, como ativa inseguranças, desmonta defesas e desmascara posturas, é hora de ir além, de parar de apenas observar e começar a usar essa força de forma intencional, de forma estratégica. Na próxima etapa, você vai descobrir como transformar o silêncio em uma arma consciente. Como vencer qualquer discussão sem dizer uma única palavra. E quando você aprender a fazer isso, ninguém mais poderá te controlar. Chegou o momento de parar de apenas entender o poder do silêncio e começar a usá-lo. Porque conhecimento sem prática é só teoria morta. A partir de agora, você vai aprender a transformar o silêncio em uma arma de precisão. E o primeiro passo é simples, mas brutal. Fique em silêncio quando tudo dentro de você gritar por uma resposta. Isso exige força, porque tudo em você vai querer reagir, vai querer se justificar, vai querer provar que está certo. Mas esse desejo é veneno. Toda vez que você cede, está dizendo ao mundo que ainda é controlado pelas opiniões alheias, que ainda joga o jogo deles. O verdadeiro silêncio só nasce quando você mata essa necessidade. Quando entende que não deve nada a ninguém, que a verdade não precisa ser falada para existir. A segunda arma do silêncio é a observação. Enquanto os outros falam, se explicam, se perdem em palavras. Você escuta. Mas escuta como um caçador, não como alguém esperando a vez de falar. Você percebe os medos nas entrelinhas, as contradições sutis, as inseguranças disfarçadas de arrogância. E guarda tudo isso.
porque se você falar, será cirúrgico, com a precisão de quem domina o território emocional do outro. A terceira arma, o tempo. Use o silêncio para alongar o momento. A pausa é uma fonte de tensão, e tensão é poder. Enquanto o outro espera sua reação, e ela não vem, ele entra em colapso interno. O desconforto cresce. A mente dele começa a preencher o vazio com suposições, medos, paranoias. Um simples olhar seu, acompanhado de silêncio, pode ter mais impacto do que 10 frases bem construídas. A quarta arma, imprevisibilidade. Quem domina o silêncio se torna imprevisível. E o imprevisível assusta. As pessoas não sabem o que esperar de você. E quando não sabem, perdem a vantagem. Ficam cautelosas. Medem cada palavra. Você inverte a lógica da interação. De reativo, você se torna o centro gravitacional da conversa. Nesse ponto, o silêncio não é ausência, é pura dominação. Mas atenção, não confunda silêncio com passividade. Nietzsche jamais defendeu a fraqueza. O silêncio que estamos falando aqui é ativo, tenso, cheio de intenção. Você não está se omitindo, está se preparando, escolhendo, se posicionando com uma força que não precisa ser exibida para ser sentida. E quando o momento certo chegar, momento em que o silêncio já disse tudo o que precisava, você pode falar. Uma única frase, um comentário preciso, algo que encerra a discussão. Não porque foi mais alto, mas porque foi mais verdadeiro, mais profundo, mais inquestionável. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais delicada. Até agora, falamos sobre como usar o silêncio para vencer. Mas há momentos em que o jogo não é sobre vencer. É sobre sobreviver emocionalmente. Existem situações em que as pessoas não estão debatendo com você, estão te usando, te manipulando, te drenando. E você, sem perceber, está entregando seu poder um pouco por dia. Está sendo dominado, sem que uma palavra precise ser dita. E é aqui que chegamos ao ponto mais escuro dessa jornada. Quando o silêncio não é mais estratégia, mas o grito mudo de alguém que perdeu o controle sobre a própria vida. Na próxima parte, vamos expor essa verdade. Vamos mostrar como talvez você esteja sendo usado e nem percebeu. Porque enquanto você acha que está evitando conflitos, alguém pode estar construindo um império sobre o seu silêncio. E Nietzsche já sabia disso. Existe algo mais perverso, é ser condicionado a acreditar que o silêncio é sua única opção. É ser ensinado, desde cedo, que engolir a raiva, ceder nas discussões e evitar o conflito a qualquer custo é sinal de maturidade. Que ficar em silêncio é equilíbrio. Mas, e se isso for uma armadilha? E se esse silêncio que você aprendeu a cultivar não for sabedoria, e sim submissão disfarçada? Nietzsche via isso com uma clareza brutal. Aquilo que você chama de paz, muitas vezes, é apenas sua rendição domesticada. Você já percebeu como algumas pessoas se aproveitam da sua calma, da sua paciência, da sua habilidade de ouvir, de evitar confronto, de sempre tentar entender o outro? Elas se impõem, dominam espaços, forçam ideias, invadem limites que eram seus. E você permite? Você se convence de que não vale a pena brigar, que é melhor manter a harmonia, que não é tão grave assim. Mas a verdade é uma só. Você está pagando um preço altíssimo por essa falsa paz. E o pior, está sendo usado por pessoas que já entenderam que você nunca vai reagir. Nietzsche falava da moral dos escravos, um sistema de valores criado pelos fracos para sobreviver num mundo dominado pelos fortes. É a moral da resignação, da culpa, do ser bonzinho. Um código invisível que ensina você a se anular, a se diminuir, a se conformar.
e ainda achar que isso é virtude. Mas Nietzsche não escrevia para quem se conforma. Ele escrevia para quem tem coragem de quebrar essas correntes, para quem percebe que está sendo usado e decide parar de participar da própria submissão. Quando você aceita esse tipo de silêncio, o que engole você por dentro está entregando seu poder sem nem perceber. Está sendo moldado pelas expectativas dos outros. Está deixando de ser você. Está se tornando aquilo que os outros precisam que você seja. E isso é exatamente o oposto daquilo que Nietzsche chamava de vontade de potência. Porque a verdadeira vontade de potência não é gritar, não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. É retomar o controle da sua narrativa. É se calar, não por medo, mas porque você não deve nada a ninguém. Esse silêncio de submissão precisa morrer. E no lugar dele, precisa nascer o silêncio da presença. Aquele que não se curva, que não se humilha, que não pede desculpas por existir. Aquele que se mantém firme no meio do caos e, sem dizer uma palavra, muda o rumo da situação. Esse é o silêncio que Nietzsche respeitaria. O silêncio de quem se tornou mestre de si mesmo. Mas como chegar nesse nível? Como deixar de ser manipulado e se tornar dono da própria presença? Como matar a moral de rebanho dentro de você e renascer como alguém que impõe autoridade até quando está em silêncio? A resposta está na figura mais poderosa da filosofia de Nietzsche, o Übermensch. Já falamos dele antes. Agora chegou a hora de entender como se tornar um. E na última parte, você vai descobrir o que é preciso para encarnar esse novo tipo de ser humano. Porque o mundo não precisa de mais pessoas que falam demais. Precisa de quem domina o silêncio e reina através dele. Chegamos ao ponto final. E agora você precisa entender algo com toda a clareza. Silêncio não é ausência. Não é vazio. Não é intervalo entre frases. Silêncio verdadeiro é presença pura. É domínio. É o sinal de que você não está mais reagindo ao mundo. Está moldando o mundo com a sua simples existência. Nietzsche nunca escreveu para quem se contenta em sobreviver. Ele escreveu para quem quer transcender. Para quem tem coragem de arrancar as máscaras que a sociedade impôs, mesmo que doa. Para quem quer se tornar aquilo que ninguém pode controlar. O silêncio do Übermensch, o além do homem, não é o silêncio do oprimido, nem o silêncio do covarde. É o silêncio de quem já venceu, mesmo antes da batalha começar. É a quietude de quem não precisa provar mais nada a ninguém. Porque já sabe quem é, e mais importante, já sabe o que merece. Agora, olhe para sua vida. Quantas vezes você se calou por medo? Por culpa? Por receio de incomodar? Quantas vezes você deixou que os outros falassem por você, decidissem por você? Chega! Nietzsche diria que viver assim é uma ofensa à própria existência. Que aceitar esse tipo de silêncio é trair a si mesmo. A partir de hoje, o seu silêncio precisa mudar de tom. Precisa deixar de ser fuga e se tornar um grito invisível de autoridade. Um limite, uma afirmação silenciosa de quem você é, mesmo que ninguém entenda. Porque quem você é não precisa ser entendido. Precisa ser vivido. E isso exige uma coisa: coragem. Lembre-se, os fracos gritam, os fortes se calam, os sábios escolhem quando. E não pare por aqui. O próximo vídeo vai expandir tudo o que você entendeu agora e te levar ainda mais longe.